Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E na entrevista de hoje estamos recebendo a queridíssima Silvia Trevisan. Seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Obrigada, Paulo. Olá, eu sou Silvia Trevisan e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Excelente! Nessa entrevista a gente vai falar sobre inteligência emocional. Aliás, Silvia, o que é inteligência emocional e qual que é a importância desse assunto nos nossos dias atuais? Eu gosto de falar assim que a inteligência emocional é a inteligência por trás das inteligências, né? Nós somos seres humanos e sentimos. Isso é nato. Então, saber lidar com os nossos sentimentos, na forma que isso nos atinge, facilita muito para que a gente possa se autorregular, porque a gente não vai impedir de sentir. Os sentimentos vão passar por o tempo todo, as situações vão nos impactar, algumas mais, outras menos, mas a inteligência emocional ela dá essa capacidade da gente não se perder da gente em momentos de crise, por exemplo. Excelente, muito bem contextualizado. Inclusive, Silvia, eu não sei se isso tem alguma relação com a pandemia de Covid que nós passamos, né? Mas eu tenho a percepção de que as pessoas elas estão necessitando hoje de mais cuidados relacionados com a sua saúde emocional, saúde mental, né? Tanto é que hoje dentro das universidades a gente tem até um psicólogo para acompanhar os nossos alunos, né? Essa percepção, você compartilha do mesmo sentimento de que parece que isso tem sido uma procura ainda maior hoje? Sim. E eu acho assim, a gente está sempre vivendo ou do passado ou do futuro e a gente se esquece do mais importante, que é o aqui e agora. Eu acho que a inteligência emocional, em qualquer situação, ela é importante para lembrar a gente que hoje é o dia importante que a gente tem que focar. Então, estar presente ajuda muito. Na época da pandemia, a gente acabou lidando com um momento adverso de muita apreensão, de muito medo, de muita preocupação. E aí, então, os sentimentos ficaram ainda mais perceptíveis, né? Eles sempre existem e aparecem, mas nesse momento de crise extrema que a gente viveu, principalmente. E também, eu falo, Paulo, em relação à correria que a gente está sempre, a vida que cada vez cobra mais da gente. Então, a inteligência emocional é meio que um bálsamo para que a gente também se recolha a si e possa, então, se autorregular e para ir enfrentando uma coisa de cada vez. Meio nesse sentido. Muito bom. E quais são os pilares da inteligência emocional e de que forma que a gente pode desenvolver isso no nosso dia a dia? Então vamos lá. Existem vários autores, eu vou falar de uma forma mais generalizada, né? Goleman traz, então, 5 principais pilares, que é o autoconhecimento, o autogerenciamento, a percepção social, relações interpessoais e tomada de decisões responsáveis, né? Se a gente pensar um pouquinho sobre cada um desses pilares de forma bem sucinta, o autoconhecimento, quanto mais eu compreendo as emoções, como elas me atingem, né? Que eu não vou impedir que o rio corra, né? Mas compreender o que causou, o que foi que aconteceu, dar aquele passo para o lado, né? Às vezes a gente está no meio do furacão, é importante a gente dar aquele passo para o lado para poder olhar para o que está acontecendo, né? E a gente vai desenvolvendo isso, porque o nosso cérebro ele é muito mais instintivo e emocional do que racional. A gente acha que ele é muito racional, mas na verdade 7% é racional, que é essa parte aqui do neocórtex. E a maior parte é irracional e emocional. Então a gente realmente tem que se desenvolver com a inteligência emocional para poder lidar com os nossos instintos, com essa porção mais protuberante, vamos dizer assim, do nosso cérebro que é emocional. E a autorregulação que vai ajudar que a gente se autorregule, ou seja, a gente, apesar do que estamos sentindo, né, poder utilizar ferramentas para acalmar no momento certo e poder, então, proceder, ter as nossas atitudes e não ser só reativo, né? A percepção social que traz um pouco sobre não só olhar para mim, mas também olhar para o outro, entender que esse outro também sente, que esse outro também reage em relação a como eu posso ter atingido,
né? Porque a gente sempre culpa o outro, mas não olha muito pra gente, né? Então, vem desse lugar também e desenvolver habilidades como a empatia, por exemplo, né? Nesse pilar da percepção social. Eu deixo um pouco o meu olhar e passo a olhar um pouco com o olhar do outro, né? É complexo isso, porque... E aí vem até por terra aquela história do mimimi. O que é mimimi? Né? Eu não estou me colocando no lugar do outro quando eu falo isso, porque a gente não sabe que história de vida tem aquela pessoa por estar agindo daquela maneira. As relações interpessoais que estão em todos os lugares, dentro de casa, no trabalho, enfim. Então, saber me relacionar comigo, para daí me relacionar melhor com o outro. Quando a gente desenvolve o autoconhecimento, a nossa consciência, reflexões, a gente começa também a entender nossa humanidade. E essa humanidade nos ajuda a lembrar que todos somos humanos, então o que funciona para mim funciona também, mas entre aspas, para o outro, no sentido de, claro que cada um vai sentir de uma forma muito peculiar, né, por causa da sua história de vida, e então aprender a comunicar de forma mais clara, né? O óbvio precisa ser dito, eu gosto de falar isso, porque a gente fica achando que os outros adivinham o que a gente sente, o que a gente pensa, e não é assim, a gente tem que saber comunicar. E a tomada de decisões, quanto mais a gente traz consciência para o que a gente sente, escolhe o momento exato para poder conversar, analisa com calma as situações para poder agir, e não agir de forma tempestuosa, sem pensar, sem analisar antes, né? Então, é um pouco dentro de todos esses pilares que permeia a inteligência emocional. Nossa, muito bem contextualizado. Que aula! Silvia, então, diante desses pilares que você nos apresentou aqui, está correto dizer que inteligência emocional é uma coisa que a gente pode aprender, então? Qualquer idade. Qualquer idade. Desde criança, adulto ou idoso, enfim, qualquer fase da vida. Mas, importante dizer que para a gente poder se autorregular, entender e compreender melhor, essa parte do nosso cérebro precisa estar mais desenvolvida. E a gente termina de formar isso com 25 anos. Então, a gente às vezes cobra que crianças e adolescentes tenham autocontrole, e eles ainda não têm capacidade total, mas já é possível ir desenvolvendo. Lógico, o nosso cérebro, cada vez mais a neurociência tem descoberto muitas coisas, ele é altamente plástico, ou seja, tem muita capacidade de aprender, de se adaptar, de criar conexões novas. Então, a inteligência emocional, eu falo assim, você não vai aprender num curso, numa palestra, você vai aprender, mas o mais importante dela é aplicar, é colocar em prática. E que quando a gente coloca em prática, Paulo, no dia a dia. Com certeza. Que nem a musculação. Eu falo musculação cerebral, né? Inteligência emocional. Que nem a musculação. Não adianta você saber que você tem que fazer, você tem que treinar constantemente. E a inteligência emocional é assim também. Então, todo mundo pode aprender inteligência emocional? Sim. Quando eu falo de inteligência emocional, às vezes as pessoas, você é psicóloga? Não, eu não sou psicóloga, né? Eu sou uma bióloga, educadora, que acabei me especializando em inteligência emocional, mas eu trago a fala sobre isso exatamente para falar que a inteligência emocional é para todo mundo. Com certeza, olha só que interessante. E além de ser para todo mundo, é também em todas as fases da nossa vida, inclusive isso é importante também para o ambiente profissional, o ambiente de trabalho, a relação entre os colegas de trabalho? Muito, né? Muito, Paulo, porque eu fui falando aqui dos pilares, né? Se eu trabalho o meu autoconhecimento, eu vou compreender melhor que eu tô sentindo algo, por exemplo, nomear sentimentos, né? Olha, eu tô me sentindo ansiosa. Só de falar sobre isso para mim mesma, eu já consigo acalmar um pouco esse sentimento. Só de trazer consciência e nomear, isso já acalma o nosso sistema nervoso, né? Então, trazer essa consciência. Eu também percebo no outro que, agora ele não tá tão bem, eu não vou ter determinada conversa. Saber que na hora que a emoção está lá no seu auge, não é a hora de conversar, não é a hora de dialogar e resolver nenhuma questão. Eu preciso primeiro me autorregular, deixar a emoção, né? Que nem aquele rio que vem com tudo, você vai tentar barrar ele naquela hora? Que jeito! Muita chance de todo mundo se machucar com isso. Então a gente precisa entender que as emoções, elas têm esse momento, né? De subir e descer, e daí quando
tá mais calmo, daí sim eu vou ter a tomada de decisão responsável, consciente, né? No ambiente de trabalho, saber da forma que eu vou falar, que hora que eu vou falar, né? Perceber mais as pessoas, entender, porque as nossas emoções, as emoções básicas, né? A raiva, o medo, a tristeza, né? Por exemplo, e a alegria, elas aparecem na nossa fisionomia. Então você também tem uma percepção social de olhar para o seu colega e saber que aquele não é um dia bom para determinada conversa, ou eu ter mais cuidado como eu vou falar. Com certeza. Né? Então, nesse sentido, melhorar as relações, porque a gente tem muitos casos de problemas no trabalho em relação a relacionamentos conflitantes, né? Então, a inteligência emocional também contribui. Saber se autorregular para não sair falando qualquer coisa, porque as palavras não voltam, né? E uma vez que elas são ditas, elas têm um impacto muito, muito grande no outro, na gente, no outro, enfim, todos nós. Então, saber se comunicar, comunicação consciente, né? Saber se comunicar está dentro desses pilares também. E no ambiente de trabalho é fundamental. E para tomar decisões, né? Porque se eu, então, cuido de todos esses pilares na hora de decisões, né? Tomada de decisões, que é tão importante dentro do ambiente, né? Tanto de líderes quanto na hora de você executar, os riscos são menores, né? De ter problemas relacionais ou até na execução do trabalho. Então, a inteligência emocional ela é super, super importante. Inclusive, NR1 aí teve atualizações. Exato. E a gente está falando aí de riscos psicossociais. A inteligência emocional ela é fundamental nesse processo, né? Tantos afastamentos. Então, quanto mais você cuida disso no ambiente de trabalho, menores problemas e mais renda você vai ter. Porque se você tem um colaborador bem emocionalmente, fisicamente, você vai ter mais produtividade também. Com certeza, isso impacta profundamente as empresas, né? Atrapalham aí a parte de produção, entregas, enfim. Então, com certeza, Silvia, muito bem contextualizado também. E isso, quando você fala também em tomada de decisões, né? Apesar das pessoas às vezes terem todos os outros pilares muito bem alinhados, mas uma tomada de decisão de forma equivocada, isso pode trazer um erro gigantesco, né? Exatamente. E você sabe dizer para a gente quais são os erros mais comuns que as pessoas tomam por falta de inteligência emocional? Eu acho que a primeira é a reatividade. Então a gente coloca o guidão na mão do outro, né? Eu falo que inteligência emocional, ter inteligência emocional é como se você estivesse segurando o guidão da sua vida, né? Então, às vezes alguém não está bem, chegou, por exemplo, o meu chefe chegou, ele não está bem, aí vem e fala de qualquer jeito, aí eu já fico reativa em relação àquilo e já vira um caos. Então você está colocando, teve uma fechada no trânsito, aquilo acabou com o seu dia. Então a gente está sempre colocando que a culpa é do outro, né? A gente vai desabafar e fala, você não sabe o que o outro fez, Ana? Então eu acho que um erro muito comum que as pessoas fazem é a lanterna. A lanterna, ou seja, eu estou sempre mirando para o outro e eu preciso mirar para mim. Preciso primeiro olhar para mim, para como eu estou me comportando, porque muitas vezes eu atinjo o outro, né? Outra coisa que é isso que eu já comentei antes, que o óbvio precisa ser dito, a gente sempre acha que o outro tem que adivinhar o que a gente quer, as nossas necessidades, o que a gente precisa, por causa da nossa própria percepção, mas cada um tem uma percepção única, né? E também as expectativas. A gente tem, às vezes, um grau muito alto das expectativas e a gente acaba estragando toda a experiência de vida, esperando mais do que a vida pode proporcionar para a gente. Então, eu acho que você vai desenvolvendo mais consciência, você vai trabalhando um pouco nessas esferas que eu trouxe como pontos que a gente acaba errando muito. Vamos dizer assim, colocando a culpa no outro, esperando que o outro, e você, né? Eu acho que a inteligência emocional, ela traz muito essa história do protagonismo, da autonomia. Não existe o outro, existe você. Por que você se sentiu tão atingido por tal situação? Vamos olhar para a sua história, vamos olhar por que aquilo te atinge tão fortemente. E a gente não vai poder se esquecer da nossa história de vida. Porque aquilo que aconteceu, a gente fala assim,
a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, tem questões que acontecem com a gente, que a gente ainda não tem capacidade, né, de compreender, e isso segue com a gente vida adulta. E aí, quando então você se torna adulto, você passa a enxergar as coisas de uma outra forma, acolhe tudo isso, compreende, elabora, para daí ser um ser humano responsável, consciente, atuante. E aí a gente vai minimizar um monte de problemas, um monte de questões sociais que a gente lida hoje em relação à violência, em relação a tantos e tantos problemas, né? Porque todo mundo sofreu, todo mundo teve suas dores, todo mundo tem a sua história de vida e uma mais difícil que a outra. Mas a forma com que a gente lida com tudo isso, compreende, fica mais fácil. Para a gente tentar fazer diferente, né, na nossa ação social pelo mundo. Com certeza, muito bem, Silvia. E quais conselhos práticos você poderia dar para quem nos assiste, né, para ter um melhor equilíbrio, um controle emocional, ter mais inteligência emocional também? Eu acho que eu gosto muito dessa um dia de cada vez. A gente tem uma capacidade tão natural, mas pouco consciente, que é a respiração. Respirar autorregula muito o nosso sistema nervoso, né? E é base para o funcionamento de todas as células do nosso corpo. Então, respirar. Posso ensinar uma forma de respiração consciente que todo mundo pode fazer? Então, a gente contar as respirações, né? A inspiração e a expiração. Então, por exemplo, a respiração quadrada, que a gente vai inspirar num número X de segundos, aqui eu vou usar 4 segundos, inspira 4 segundos, segura, retém o ar dentro dos pulmões durante 4 segundos, isso você vai contando mentalmente. Expira soltando o ar em 4 segundos e com os pulmões vazios, conta 4 segundos e depois inicia novamente. Então eu vou fazer rapidinho, sem contar, para que vocês possam fazer. Eu só vou fazer com os dedinhos aqui, os movimentos respiratórios. A gente vai fazer 2 vezes, tá, Paulo? Para não tomar muito tempo, claro. Tá? Foi. Muito bem. Então, concentrar nisso, Paulo, pode mudar o número de segundos, pode mudar isso, mas assim, tentar ficar consciente nesse momento, você só concentra nisso, então os pensamentos saem e isso acaba causando menos desgaste emocional. Interessante, até porque, uma coisa que você falou, concentrar no presente, né? A gente está respirando o tempo todo. Se todo mundo tivesse que pensar em respirar igual você fez nesse momento agora, eu acho que muita gente nem estaria mais vivo, né? Se a gente tivesse que fazer essa atividade o tempo todo para conseguir respirar. Sim. E se a gente fosse fazer exatamente isso para conseguir respirar, a gente não conseguiria fazer mais nada, né? Mas quando você para tudo que você está fazendo e respira, né? E se concentra somente nisso, você está no presente, né? Exatamente aquilo que você falou agora há pouco, né? E não aquela mente barulhenta, ruminação mental, gente, isso consome muita carga emocional. E aí, então é uma forma muito simples e a gente colocar em prática todos os momentos, a hora que vem aquele ímpeto de você falar, respira, acalma, o sistema nervoso já volta. Com muita ansiedade também, Paulo. Segurar nesse cantinho aqui da orelha, apertar assim, essa é uma forma de regular o nervo vago e acalmar um pouco naquele momento de muita ansiedade. Tem gente que chega a vomitar com muita ansiedade, na hora já faz isso, né? Por exemplo, vem aqui fazer uma entrevista, tô nervosa, já segura aqui nesse cantinho, se acalma, se autorregula. São dicas bem simples, né? Mas que podem ajudar bastante. Excelente, tenho certeza que o pessoal que nos assiste aí gostou muito dessas dicas. Silvia, deixa uma mensagem final para quem nos assiste? Deixa sim. Tem um provérbio, Hope, que fala assim: nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Tudo começa na gente. Então, se a gente ficar sempre esperando que o outro faça para que o mundo mude, começa sempre na minha ação. Eu começo comigo, tendo consciência, me autorregulando, sendo um ser humano melhor,
para daí lidar com o meu entorno. Muito bom, excelente. Existe alguma mídia social que o pessoal possa acompanhar para saber um pouquinho mais sobre inteligência emocional? Com certeza. Eu tenho uma que é Silvia Trevisan no Instagram, né, @silviatrevisan.bio, B-I-O, e tem também o Estação Resiliência, também no Instagram. São 2 páginas para falar de inteligência emocional. Muito bom. E vocês também podem me acompanhar no @professorpaulo.pi. Silvia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mão na Roda. Eu que agradeço, Paulo. Um prazer estar aqui e uma honra. Muito bom. E vocês, queridos amigos e amigas que assistiram a nossa entrevista, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. E para encerrar o nosso programa, eu trago um versículo que está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 32, que diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Entrando muito bem nessa parte aí de inteligência emocional. Desejo então que Deus abençoe e proteja você e sua família. Te desejo uma excelente semana e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.